Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa, quando você começa a buscar e gastar sua energia, gastar sua saúde, os melhores anos da sua vida, o seu tempo, sacrificando até a família para buscar coisas como dinheiro, você está com uma ambição muito pequena. Você não foi criado para coisas assim. Você foi criado para experimentar o amor de Deus, florescer nesse amor, crescer nesse amor. Conhecer o amor da forma que Deus quer que você conheça, então você encontra satisfação. Amém? Hoje com o pastor Joseph Prince. Não gaste os melhores anos da sua vida buscando pequenas ambições. Você foi criado para coisas maiores. Portanto, a sua luz tem que brilhar na haste central do Senhor Jesus Cristo. Assista esse vídeo e veja como, especialmente, as luzes, todas as 6 hastes trazem luz para a haste central. Ao olharmos para a menorá de ouro, ok? Nós vemos a luz que está brilhando no azeite, estão todas apontando para o centro. A da direita aponta para o centro, a esquerda aponta para o centro. Ok? Glória a Deus. Cada igreja, cada ministério, o teste principal, genuíno de qualquer ministério é se traz glória e honra para o Senhor Jesus Cristo. De fato, existem 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse. Nós temos pessoas perguntando a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Tem muitas coisas para falar. E tudo que sabemos sobre essas 7 igrejas podem ser interpretados como 7 eras históricas da igreja, da história da igreja. 7 igrejas da história como tal. Portanto, 7 é um número simbólico. Claro que existem mais igrejas, mas esse é um número simbólico. Tudo também se refere à igreja local na época do livro de Apocalipse. Ambas as interpretações estão certas, mas o mais importante é conhecer o que o candelabro quer dizer lá. Veja em Apocalipse 1, João teve uma revelação. Você gostaria de ir ao céu e ter uma revelação, ver o céu? Veja o que João viu, João amado. Veja o que ele viu no céu. E virei-me para ver quem falava comigo. João está falando. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. As 7 lâmpadas dos 7 castiçais, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém? E o que você encontra no centro dos 7 castiçais, aqui não são 7 diferentes hastes, porque cada haste é, na verdade, um castiçal. E ainda assim, no centro você encontra o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem. Vamos de volta a Números 8. Deus diz: quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente ao candelabro. Uma outra versão diz o seguinte: quando arrumarem as lâmpadas, darão luz em frente do candelabro. A minha ideia, eu não gosto dessa versão, porque a palavra arrumar engana. A palavra no hebraico é acender. Quando você acende em frente ao candelabro, está mais claro, você me entende? A sua vida, o seu ministério, pastores, líderes, a sua igreja local, tudo que nós fazemos tem que apontar e trazer glória para o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? O que acontece quando você faz isso? Bem, a vida recebe um novo significado, poder vem à sua vida. Você se lembra na igreja primitiva, Pedro e João, eles foram para o templo, estavam perto da Porta Formosa, existia um homem que estava paralítico desde nascimento, ele nunca havia andado desde que nasceu, e a Bíblia diz que Pedro passou perto dele, Pedro e João, e a Bíblia diz que ele pediu dinheiro, ele pediu por esmolas, ok? E é isso que Pedro fez. Ele disse: prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, igreja.
Se você é a noiva de Cristo e Ele é o noivo, saiba disso, você tem uma procuração. Você pode usar o nome do seu marido. De fato, você tem direito a parte da grana dele se você não sabia. Amém? Você pode assinar no nome do seu marido. Aleluia! Tudo que o seu marido tem, você tem. Algumas mulheres estão dizendo amém. Tudo que ele tem, você tem. Jesus nos deu o poder, a procuração. Não importa se eu sou pobre. Se ele me deu o poder de assinar em seu nome, não é baseado na minha riqueza, mas é na riqueza dele. Ok? Assim Jesus disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide. Esse é o poder da procuração. Você não vai no seu poder, você não vai na sua sabedoria, nem na sua força, nem na sua provisão. Você vai coberto pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem todo o poder. Portanto, Pedro e João olham para aquele homem paralítico que nunca havia andado. Ele diz: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aprenda a usar isso. Se o seu filho está doente, repreenda em nome de Jesus essa febre. Amém? Repreenda qualquer problema no nome de Jesus. Amém? Ok? Use o nome que foi dado a você. Amém? Você está comigo? No nome de Jesus Cristo de Nazaré da Galiléia, levanta-te, anda. E o tomou pela mão direita e o levantou. Levantou, repita. Eu gosto dessa frase, o levantou. Vamos voltar a esse ponto. Imediatamente os seus pés se firmaram e recebeu força. E ele pulou e saltou e andou e entrou no templo, pulando e dançando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvou a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão, maravilhados. E quando Pedro viu isso, disse: o povo estava admirando Pedro e João como se ele fosse super-homem, ou se fosse o homem de ferro, ou estava olhando para ele como se fossem homens especiais. E Pedro olhou e viu isto, e ele respondeu ao povo: por que olhais para nós, homens de Israel, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Algumas vezes tem pressão dada em alguns ministérios que são miraculosos, e nós temos milagres na nossa igreja. Pessoas têm sido curadas de câncer, têm sido curadas de muitas enfermidades terminais, mas lembre-se disso, é o nome do Senhor Jesus Cristo, é o seu poder. Nós oramos e a cura acontece debaixo dos nossos olhos, mas não é a santidade do homem que orou. Amém? Não é o poder do homem que ora, é o nome daquele que ele representa. Pedro e João olharam: rapazes, olhem, vocês olham para nós como pelo nosso próprio poder ou santidade fizéssemos esse homem andar? Estas lâmpadas estavam brilhando na direção da haste central, trazendo glória para Jesus. Eles recusaram o louvor dos homens. Eles não ficaram olhando para eles mesmos, dizendo: olha aqui, olha o que nós fizemos, olha aí, olha o que nós fizemos, olha o que nós fizemos. Não. Eles foram muito cuidadosos de não tomar a glória. Por que vocês olham para nós como se fosse o nosso poder, a nossa santidade? A frase seguinte: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus. Uau! Essas lâmpadas estavam brilhando, estavam trazendo glória para a haste central, o Senhor Jesus Cristo, amém? Você pode ver isso? Essa é a mensagem do Santo dos Santos. Deus quer que a sua vida, tudo que você é, que existe na sua vida, dê glória a Jesus Cristo, amém? Esses discípulos não estavam tentando ser popular, não estavam tentando se exaltar, não estavam tentando exaltar um ao outro, ou a outro, estavam ali para exaltar um nome, o Senhor Jesus Cristo. Não há necessidade para o sumo sacerdote usar tesouras para cortar o pavio, porque está fumaçando e cheirando. É isso que o sacerdote fazia de manhã. Ele ia ao lugar santo, ia para a menora, e ele cortava todos os pavios que já tinham queimado. Você não está feliz
de que existem coisas na nossa vida que, se estivessem lá ainda hoje nas nossas vidas, causariam a nossa morte prematura, ou talvez causariam relacionamentos maravilhosos se o Senhor não tivesse cortado. Você está feliz que coisas foram cortadas? Você está me escutando? Ok? Ele nunca vai te expulsar, mas Ele vai cortar aquelas coisas que estão queimadas na sua vida, coisas que estão trazendo fumaça e não luz, que estão trazendo mau cheiro à sua pessoa. Ele vai cortar. Você não está feliz? Na vida desses discípulos não precisava cortar nada. Eles estavam queimando corretamente, que eu e você possamos ser como eles, ok? Sempre trazendo glória para o Senhor Jesus Cristo. Pastores e líderes, você não precisa se preocupar pelas 7 igrejas, saiba disso. O propósito das 7 igrejas é ter Jesus no centro. Amém? Ok, vamos voltar para Números 8. A propósito, você sabe o que acontece quando alguém não dá glória a Deus? Quantos gostariam de saber? A vida de um rico, prestígio, posição, você tem tudo que esse mundo pode te dar, a adulação das pessoas, mas não existe propósito em dar glória para o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que acontece? Ok, no livro de Atos você vê esse homem chamado Rei Herodes Agripa I. Ele não era o Herodes que construiu o templo, esse era o neto de Herodes o Grande. Rei Herodes Agripa I, ele foi aquele que matou Tiago, irmão de João. Ok? E ele procedeu tentando matar Pedro também, mas a oração foi feita pela igreja por Pedro sem cessar, e Pedro foi solto pelo anjo e as portas se abriram. A Bíblia diz: a maior coisa que você pode fazer pelo seu pastor é orar por ele, igreja. Obrigado pelos poucos améns que eu vi, mas eu vou receber de qualquer jeito. A maior dádiva que você pode me dar é orar por mim, por minha família. Ok? Esse é o maior presente. Oração foi feita. Eu muitas vezes penso comigo mesmo: Tiago, irmão de João, morreu, Pedro não morreu. Nenhuma menção é feita da igreja orando por Tiago, mas a igreja orou por Pedro. Pedro foi liberto. Interessante isso. Ok? Nós temos aqui a procuração. É o mesmo rei Agripa. A Bíblia diz, vamos seguir a história, Atos 12. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, Joséfos, o historiador judaico, diz que as vestes reais eram de um material especial. Esse material era feito de tecido de prata, creio ou não, tecido de prata, toda a roupa. E mostra que quando o sol estava mais brilhante, antes de ele sair com aquela roupa real, prata, quando ele saía, ele brilhava como o sol. Então ele foi para o seu trono, se sentou e fez um discurso para o povo. E o povo gritava: voz de Deus e não do homem. O historiador Joséfos diz que Herodes os encorajava a dizer aquilo. Ele se sentia orgulhoso, claro. Veja o que aconteceu. Próximo. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Uau! E comido de bichos. E morreu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Joséfos nos diz que imediatamente ele foi morto e caiu. Eles o levaram. E os seus intestinos foram comidos por bichos. E ele morreu uma morte terrível. E a razão é dada para nós. Ele não deu glória a Deus. Mesmo um rei mau como ele, Deus queria que ele soubesse: você está onde você está por causa de mim. E amigo, o seu fôlego está nas mãos dele. O fôlego que as pessoas usam para blasfemar seu santo nome, ele segura o fôlego das nossas narinas nas suas mãos. E assim, você morre. Você pode se gloriar hoje, mas para onde vão suas riquezas? Portanto, amigo, essa vida não foi gasta para a glória de Deus. Amém? Imagine, se ele ficou doente, morreu com uma doença terrível e morreu antes do tempo porque ele não deu glória a Deus.
Imagine você se dermos glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como vamos ser saudáveis? Como vamos ser fortes? Amém? Você está me entendendo, irmão? A Bíblia diz que quando Deus acendeu a lâmpada, brilhava na haste central. Vamos a Números 8. Quando acenderes a lâmpada, todas as vezes que você encontra o sumo sacerdote acendendo a lâmpada, ou no livro de Números ou Êxodos, ok? Você descobre que a mesma frase é usada. A palavra acender é muito interessante no hebraico. Sabe qual é? É a palavra alar. Alar quer dizer levantar, subir, levantar. Alar, de onde vem a palavra da oferta queimada, olá. Levantar. Quando você acende a lâmpada, é isso que acontece. Muitas vezes o pavio está a metade dentro do óleo e o pavio desce. Fala desencorajamento da nossa vida, depressão. Existem momentos que você está cheio de fogo, cantando aleluia. Satanás, eu venci em nome de Jesus. Às vezes você está assim, mas às vezes na segunda, na terça, você começa a descer, começa a se deprimir. O que o sumo sacerdote faz é assim que ele acende você para trazer glória para o seu nome. Sabe como ele faz? Ele pega a pinça, e a pinça é feita de ouro também, ok? E ele pega a pinça e levanta o pavio, ele levanta o pavio do óleo, e a forma como Deus te levanta quando você está queimado, deprimido, você não está brilhando mais, ele não coloca você para baixo mais, ele não te reprime, ele não te condena, ele te levanta. É por isso que eu falei que o ministério dos discípulos é como o ministério de Jesus, de levantar. Jesus ama levantar pessoas. Eu gosto da cena no filme Paixão de Cristo, quando a mulher adúltera é flagrada e ela olha e vê essa face linda, levantando a sua mão, esticando. Ele está sempre levantando as pessoas, daquele que está lá embaixo, daquele que está ferido, daquela mulher que perdeu seu único filho, a viúva. Ele levantou o menino jovem que estava morto, dizendo: jovem, levanta-te. E o jovem se levantou, ok? Para a filha de Jairo, a garota de 12 anos, ele disse em aramaico, Talita cumi. Cumi significa levanta-te. Jesus está sempre levantando pessoas, sempre levantando o que está ferido. Levantar aqueles que estão desencorajados. Muitas pessoas pecam não porque são mais. Me entendo o que eu estou tentando dizer agora. Pessoas pecam porque estão desencorajadas, estão lá embaixo, perderam a visão, elas pensam que Deus não cuida delas. Se Deus não cuida, eu vou roubar. Se meu casamento está ruim, eu vou cometer adultério. Se Deus não cuida de mim, eu vou fazer isso, vou enganar. Se Deus me protege, eu vou mentir. Então elas se tornam cada vez mais embaixo, e a forma que Deus usa para elas brilharem é levantá-las. Davi cantou: e o gigante caiu por terra. Bum! Deus é o que levanta a tua cabeça. Ele olha para você e te levanta. Não chore. Ele diz para o jovem: levanta. No poço de Betesda, aquele homem estava deitado por 38 anos. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele sempre está levantando pessoas. Ele ainda está fazendo isso hoje na destra de Deus o Pai. Amém? Amém. A forma de fazer você brilhar não é reprimindo você, é levantando você. Veja, quando eu era um cristão recente, existe um texto na Bíblia que me amedrontava, porque eu vi uma mensagem, quando Jesus diz, em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, porque tem muitas falsas videiras. Eu sou a verdadeira videira e vocês são os galhos. Vocês lembram, João 15? Mas esse texto me amedrontava. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E eu tinha ouvido uma mensagem como um recente crente: se você não der fruto, Deus vai te cortar. Muitas vezes é pela morte. Muitas vezes é por um acidente. Muitas vezes ele te lança para o esquecimento. A propósito, você sabe que ninguém pode ser fulminado hoje. O rei Herodes não era um crente, ok? Mesmo que você viva uma vida que não glorifica a Deus, Deus não vai te fulminar, ok?
porque o sangue de Jesus lavou seus pecados, você fica frustrado, deprimido. Quando você morrer e for para o céu, você vai dizer, olha a vida que eu podia ter tido se glorificasse a Deus. E olha o que eu tive, e você vai chorar. Sabe o que ele vai fazer com essas lágrimas? Ele vai enxugar e vai dizer, tudo bem, você está em casa agora. Eu estava com tanto medo. Toda vara que não dá fruta, ele tira. Uau! Deixe-me dizer o que diz no original grego. A palavra retira não é tirar, mas é a palavra airo, que quer dizer levantar. Levantar. Amém? Não dependa do grego. Vá a qualquer videira, qualquer lugar onde se plantam uvas, qualquer lugar onde tem uma videira, vá para o Vale de Napa, para qualquer lugar onde tem vinhos que devem ser vinhos de qualidade. Pergunte a alguém que trabalhe lá, se você for visitar, quando você viajar, ok? Pergunte a eles. A videira é uma trepadeira. Uma videira não fica sustentada no tronco, ela tem que se pendurar alguma coisa. Uma videira que está no chão não pode produzir frutos. Quando ela está no pó, não dá frutos. O que o agricultor precisa? Ele levanta a videira e coloca em alguma coisa chamada treliça. Treliça. Na forma de uma cruz. Na forma de uma cruz. E a videira começa a trepar e subir ali e dar frutos. Aleluia! Todo galho que não está dando frutos, ele levanta. É isso que significa. E não precisamos argumentar usando o grego. O grego diz que ele levanta, não tira. Ele levanta-nos. Pode perguntar de qualquer viticultor. Ok? Videiras não podem dar frutos no chão enquanto estão no pó. Você sabe que um dos inimigos piores do povo de Israel eram os filisteus. Golias eram filisteus que Davi matou. Eles eram o inimigo número 1 de Israel. Ok? Você sabe o significado de filisteus? Literalmente, rastejar no pó. Deus não quer que seu povo viva rastejando no pó. Oh, lamentando. Ninguém me ama. Comendo alguns bichinhos. Se esses bichos não te comerem primeiro. E eu vejo que eles ficam sempre condenados. A expressão condenação e culpa no Antigo Testamento é pegar pó e colocar na cabeça. É um quadro de condenação. Pó. Jesus diz que ele veio não para condená-lo. Ele levou a sua condenação. Pó, está num pó, isso é para o diabo. Porque Deus disse para o diabo que ele comeria pó todos os dias da sua vida. Não gaste o seu tempo no pó. Ali é o lugar de Satanás, amém? Ele quer colocar você para o pó. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar. Deixe que o seu ministério seja um ministério de encorajamento, não um ministério de desencorajamento. Pastores e líderes, quando as pessoas vierem, alimente-as, não bata nelas. Mas, pastor, não existe lugar para a correção? Sim, sempre que eu estou compartilhando o nome de Jesus, as pessoas são corrigidas. Isso é arrependimento. Arrependimento em grego é metanoia, mudança de mente. Mentes são mudadas. Amém? Mas não bata. Pastor Prince, Jesus tinha palavras duras para pessoas também. Quem eram essas pessoas? Jesus nunca falou assim, duro como uma prostituta. De fato, ele falou para aquela mulher. Ele disse para ela, aquela mulher que cometeu adultério, ele disse, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Ele deu a dádiva da não condenação para que ela tivesse poder de não pecar mais. A prostituta, Jesus disse, a levantou, os seus pecados são perdoados. E para todos os fariseus disseram, quem é esse para perdoar pecados? Ele está sempre levantando pessoas, ele está perdoando. Essas são pessoas que você pode chamá-las pecadoras. E ainda assim, ele nunca as bateu. Ele as levantou. Eu quero dizer que a palavra mais dura dele foi para fariseus. Aqueles que olhavam para as pessoas de cima para baixo, com atitude super santos. Aqueles, eu sou mais santo do que você. Ok, justiça própria. Eles têm essa atitude. Não chegue perto de mim ou então fico impuro. Jesus era diferente. Ele se abaixava e te levantava. Como é que ele veio? De tão alto, do mais alto, e veio até o pó. E entrou no pó por nós para nos levantar. Que Salvador maravilhoso.
Este que nós devemos glorificar, esse Deus, esse Senhor Jesus, esse maravilhoso Jesus, Deus, homem, em um. Você sabe que é surpreendente quão humilde ele era. De todos os bebês nascidos nesse mundo, ele tinha escolha onde nasceria. Nenhum bebê tem essa escolha. Os pais escolhem por eles, mas para o Senhor Jesus, antes de ser bebê, ele estava com o Pai. O triuno Deus. Não três deuses, o três em um. No início, Deus Elohim, plural. Hebraico, um Deus, mas plural. Criou, um verbo singular. O Deus triuno criou. Jesus veio como bebê. Ele tinha escolha. Ele podia escolher o Hotel Hilton de Jerusalém, ou um hotel de luxo em Jerusalém, ou alguma coisa assim. Ele poderia ter escolhido o melhor, mas você sabe, ele escolheu se identificar com as pessoas comuns. Ele nasceu numa manjedoura mal cheirosa, onde a vaca mugia e a ovelha balia. Lá, o Rei dos Reis nasceu, porque não existia lugar para ele na hospedagem. Ele tinha uma escolha. Amém, igreja? Você gostaria de ser exaltado por Deus? Não quero dizer que você tem que exaltar-se a você mesmo, ok? Senão o anjo vai te fulminar. Eu estou falando aqui que você precisa ser exaltado por Deus. Ok? Na parábola do semeador, existem 4 tipos de solo. Ok, o último solo é o bom solo. Veja aqui. E diz que aquele que caiu em bom solo são aqueles que ouviram a palavra e guardaram no coração e dão fruto com perseverança. Fala da palavra. E ninguém acendendo uma candeia cobra com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no, diga, velador. Põe no velador para que os que entrem vejam a luz. O que Deus está dizendo é isso. Baseado na parábola da palavra de Deus, no solo, ele diz que você medita na minha palavra, você ama a minha palavra. Não importa o que pensam os seus colegas, os seus amigos, se eles valorizam a palavra de Deus, ou se honram o nome de Jesus, não se preocupe. Se você honra a minha palavra, se você gosta da minha palavra, se você medita na minha palavra, você vem para a igreja e diz, eu quero mais do Evangelho de Jesus Cristo. Você valoriza a palavra de Cristo. Deus diz que você é como uma pessoa que... Hoje com o pastor Joseph Prince. Este que nós devemos glorificar, esse Deus, esse Senhor Jesus, esse maravilhoso Jesus, Deus, homem, em um. Você sabe que é surpreendente quão humilde ele era. De todos os bebês nascidos nesse mundo, ele tinha escolha onde nasceria. Nenhum bebê tem essa escolha. Os pais escolhem por eles, mas para o Senhor Jesus, antes de ser bebê, ele estava com o Pai. O triuno Deus. Não 3 deuses, o 3 em 1. No início, Deus Elohim, plural. Hebraico, um Deus, mas plural. Criou, um verbo singular. O Deus triuno criou. Jesus veio como bebê. Ele tinha escolha. Ele podia escolher o Hotel Hilton de Jerusalém, ou um hotel de luxo em Jerusalém, ou alguma coisa assim. Ele poderia ter escolhido o melhor, mas você sabe, ele escolheu se identificar com as pessoas comuns. Ele nasceu numa manjedoura mal cheirosa, onde a vaca mugia e a ovelha balia. Lá, o Rei dos Reis nasceu, porque não existia lugar para ele na hospedagem. Ele tinha uma escolha. Amém, igreja? Você gostaria de ser exaltado por Deus? Não quero dizer que você tem que exaltar-se a você mesmo, ok? Senão o anjo vai te fulminar. Eu estou falando aqui que você precisa ser exaltado por Deus, ok? Na parábola do semeador, existem 4 tipos de solo. Ok, o último solo é o bom solo. Veja aqui. E diz que aquele que caiu em bom solo são aqueles que ouviram a palavra e guardaram no coração e dão fruto com perseverança. Fala da palavra. E ninguém acendendo uma candeia cobra com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no, diga, velador. Põe no velador para que os que entrem vejam a luz. O que Deus está dizendo é isso. Baseado na parábola da palavra de Deus, no solo, ele diz que você medita na minha palavra,
Você ama a minha palavra? Não importa o que pensam os seus colegas, os seus amigos, se eles valorizam a palavra de Deus ou se honram o nome de Jesus, não se preocupe. Se você honra a minha palavra, se você gosta da minha palavra, se você medita na minha palavra, você vem para a igreja e diz, eu quero mais do Evangelho de Jesus Cristo. Você valoriza a palavra de Cristo. Deus diz que você é como uma pessoa que está acesa. Você pensa, Deus diz, escute-me, você pensa que eu vou colocar você debaixo da cama? Depois que você está aceso? É isso que eu estou parafraseando para mostrar para você. Você pensa que depois que você está aceso, você tem valor, eu vou colocar você debaixo da cama? Você pensa que eu vou colocar você debaixo de uma tampa, de uma cobertura, depois da chama acesa? Você pensa que eu vou cobrir? Não! Você é precioso! Eu vou colocar você no velador, para que todos possam ver! Isso não é para tocar glória? Mas dizer para você que quando Deus exalta, quando Deus olha para alguém, e deixe-me dizer para você, isso pela graça de Deus, nosso ministério está impactando o mundo. Mas aqueles que me conhecem por muitos anos sabem que eu não sou interessado no mundo. Eu estou interessado no mundo ser salvo. Eu não quero ser famoso. Eu somente prego aquilo que eu creio. Contudo, minha fome é conhecer Jesus através da palavra. E em tudo isso eu vejo como se Deus estivesse dizendo... Joseph, o que eu tenho dado para você não é só para você e para a igreja. É muito precioso. E assim ele me coloca no velador. Mas é importante que eu saiba como o jumento que carregava Jesus sobre si, caminhando e entrando em Jerusalém. E as pessoas clamando, Hosana ao filho de Davi. O jumento deveria saber que apesar de estar andando sobre o tapete vermelho e as pessoas louvando, ele tinha que saber na sua cabeça. Você me escuta? Nós somente carregamos nosso Senhor Jesus Cristo, amém, igreja? Mas de outro lado existem aqueles que se tornam espirituais demais e dizem, não, homem não é importante, homem não é importante. E eles também não estão glorificando Jesus, não glorificam Jesus. Ok? Eles desvalorizam os homens, muitas vezes por ciúme. Eles mentem para desmoralizar as pessoas. Ninguém se exaltando o homem. Eu me lembro falando com os pastores de jovens. Todas as vezes que nós temos um acampamento de jovens, os pastores passam e as jovens gritam. Êêê! E os pastores ficam preocupados. Eles dizem, não, Jesus é que merece a glória. Eles têm medo. E eu disse para eles uma vez o seguinte, por favor, confie nos jovens. Eles sabem que vocês não são Jesus. Permitam que eles se expressem. Jovens gostam de expressar. Se eles não gritarem para você, eles vão gritar para um ídolo do mundo. Ok? Eles gritam porque eles amam a forma como você apresenta Cristo. Eles gostam da forma como você mudou a vida deles. Eles gostam de honrar. A Bíblia diz em Tessalonicenses que você deve honrar aqueles que trabalham na obra. E ele diz que devem estimá-los grandemente, não somente estimá-los, mas estimá-los grandemente, em amor, pelo trabalho que eles fazem. Portanto, existe um lugar para respeito para o homem de Deus no mundo inteiro. Você não precisa mentir, não. Existe um lugar em que você deve respeitá-los. Eles pagaram um preço, amém? Tem que estimar muito a eles pelo trabalho que fizeram. Para o mestre, prestam contas, não a você. Ok. Se não entendemos, nós descansamos na sabedoria de Deus. Na forma como Deus faz. Se sabemos orar, oramos. Deus multiplica tua graça sobre essa pessoa. Mas não podemos julgar. Quem fez você juiz? É uma voz de exaltação própria. Portanto, eu quero mostrar um versículo. Gente, o tempo passa rápido. Vamos agora à passagem em Êxodos 27, ok? Sobre o candelabro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Quem trazia o óleo? O povo de Deus. O povo de Israel trazia o óleo para o candeeiro, ok? O óleo é uma figura do Espírito Santo. Como trazemos o Espírito Santo, meu amigo? Você tem o Espírito Santo em você? Se você vier... E você vier, e você vier, e você vier, e você vier, e trouxer o Espírito de Deus, nós vamos brilhar.
Todos nós temos alguma coisa para contribuir. É por isso que Coríntios diz que alguns têm um salmo, têm uma doutrina, têm uma revelação, alguém tem uma música, alguém tem alguma coisa a mais. Vamos todos trazer e vamos edificar uns aos outros e vamos glorificar o Senhor Jesus. Ok? Amém? Amém. Para fazer as lâmpadas arderem continuamente, no tabernáculo fora do véu que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos a porão em ordem desde a tarde até a manhã perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas gerações dos filhos de Israel. Algumas versões dizem que Arão e seus filhos cuidarão do candeeiro. Cuidarão. O que quer dizer cuidarão? Não diz muito. Cuidarão como dos candeeiros? Ok? Falamos cuidarão das ovelhas, a gente usa essa expressão, prestar atenção nesse negócio. Aí daí vem a cuidar. Mas no hebraico, a palavra cuidarão é a palavra arak, que quer dizer colocar em ordem. Colocar em ordem. Você está me entendendo? Colocar ou pôr em ordem. É por isso que eu gosto dessa versão. Algumas versões usam a expressão acender, ao invés de colocar em ordem. Mas aqui está muito claro, toda tarde, o sumo sacerdote ia até o candelabro e colocava em ordem. Eu vou mostrar aqui uma figura. Aqui, visto de cima, ele tinha que ter certeza que todas as hastes estavam olhando para o centro e todas à esquerda também para o centro. Ele faz isso todo dia como estatuto perpétuo. A Bíblia diz, todo dia, toda noite, ele se assegurava que estava tudo alinhado. Na manhã, ele cortava todos os pavios e levantava o pavio para que pudesse brilhar à noite. Olha aí, o ministério do candelabro ia da noite até amanhã. Veja, da noite até amanhã. O que isso diz para você? Que nas horas mais escuras da nossa vida, nas horas mais escuras, Deus se assegura que a sua luz brilha intensamente. Na verdade, no Evangelho de Marcos fala de um Senhor como o servo perfeito de Javé. E no capítulo 1 de Marcos termina como? Com o anoitecer. Correto? O último capítulo de Marcos termina como? Com o amanhecer. Amém? Portanto, o capítulo 1 de Marcos termina com o anoitecer, o último capítulo de Marcos começa com o amanhecer. Em outras palavras, o Evangelho de Marcos é o servo perfeito passando pelas nossas trevas e trazendo bênçãos e mostrando o seu amor, nos levantando no nosso tempo de escuridão. Não é lindo? Amém? Se você estiver vivendo o momento mais escuro da sua vida, escute-me. Da noite até amanhã se torna muito escuro, não fica mais escuro, só fica mais claro e mais claro. A luz da justiça brilha mais e mais. Jesus abriu para nós o amanhecer que nunca vai terminar. Nós caminhamos à luz do dia. Mas vamos voltar para o sumo sacerdote. O que ele faz? Toda noite ele vai, ok? Ele se assegura de que todas as hastes apontam para o centro. Ele tem que estar seguro que tudo está ordenado. Eu perguntei aos meus pastores na semana passada essa pergunta, porque eu sempre faço perguntas difíceis para ele, para despertar a curiosidade, eles introduzirem-se mais na palavra de Deus, porque se eles querem crescer, precisam aprender. Eles nunca paramos de aprender, e eu perguntei essa pergunta, por quê? Que se ninguém vai ao lugar santo, vai só o sumo sacerdote e seus filhos, né? Ninguém, nem os israelitas, ninguém entra lá, ninguém pode entrar, somente o sumo sacerdote e seus filhos. E eu perguntei por quê? Quando eles arrumam todas as lâmpadas, todas as hastes, do lado direito e do lado esquerdo, por que eles devem fazer de novo no dia seguinte? Amanhã, porque amanhã à noite tem que voltar e acertar de novo. O que acontece? Será que se move por conta própria? Sim, se move. Escute-me com cuidado. Por razões que não conhecemos, no natural, no tabernáculo de Moisés, talvez reverberações, as lâmpadas mudavam de lugar. O que isso significa no antítipo? Significa que hoje você focaliza em Jesus. O inimigo vê o teu objetivo. O inimigo faz sempre tudo com o objetivo só, para que você tire os seus olhos do Senhor Jesus Cristo.
Ele sabe que ele não pode ser bem-sucedido e vencer você se você tiver seus olhos em Jesus. Porque quando você vai pelos seus sentimentos, quando você vê que como o céu te vê, você nunca é mais forte, nunca tem mais saúde, nunca mais próspero, você nunca é mais bonito do que quando você olha para Jesus. Você nunca é mais radiante, mais influenciador e você atinge mais pessoas do que quando você olha para aquele que é todo amável. Portanto, o único objetivo de Satanás é que você tire os seus olhos do Senhor. Para distrair você, para divergir você. Quando Pedro viu Jesus Cristo andando sobre as águas no mar da Galileia, ele viu o Senhor Jesus Cristo e quando seus olhos estavam em Jesus, ele, como homem natural, um pescador, não era perfeito. Ele tinha muitos problemas, mas enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele pôde sair e pôde andar fazendo o sobrenatural. E Satanás diz, isso não pode acontecer. E ele começou a ouvir o som das ondas. E a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus, olhou para a tempestade, para as ondas, como as hastes da lâmpada que durante a noite se moviam e começaram a colocar a luz não para o centro, mas para outro lugar. E ele começou a dizer, o que eu estou fazendo? Homem não pode fazer isso? Eu tenho estado na Universidade da Pescaria em Jerusalém. Eu aprendi na escola que o que sobe tem que descer. Isso não é natural? E Satanás diz, amém. Então ele começa a afundar. A Bíblia diz que ele começou a afundar e Jesus o pegou, o tomou. Ele está sempre... E ele o levantou. E é isso que Jesus disse, Simão, por que você duvidou? Você sabe a definição de dúvida? É esta, tirar os olhos de Jesus. Deixe-me concluir. Posso terminar ou não? Ok, igreja? Agora, alguns de vocês estão dizendo, Pastor Prince, você não está feliz que todos os dias você muda a atenção dos seus filhos para Jesus? Sim, você pode mudar a atenção para estudar, para o vestibular, e você pode passar no vestibular, graduar na melhor universidade e mesmo assim entrar no emprego que não vai dar o dinheiro que valeu a pena pelo estudo. Somente Deus pode te dar favor, somente Deus pode te colocar no lugar certo, na hora certa. Você tem que ter certeza que a lâmpada está apontando para Jesus Cristo. Eduque-se, ok? Mas não esqueça, a melhor educação é conhecer Jesus. Se alguma coisa acontecer, sempre direcione-se para Jesus, sempre para Jesus. E existe uma ação diária que o sumo sacerdote tem que fazer. Ter certeza que a haste está apontada para o lugar certo. Tem que apontar para Jesus. Eu sinto que existe uma mudança acontecendo agora, no espírito, amém? Sabe o que eu vejo acontecendo no mundo hoje? Eu vejo uma nova geração se levantando. E é uma geração apaixonada por Jesus, que quer Jesus glorificado, que quer Jesus exaltado. Eu amo isso, eu amo. E isso me lembra da história de Samuel, o jovem. O nome da sua mãe era Ana, e Ana significa graça em hebraico. E eu me lembro como o sacerdote na época era Eli, e Eli era o sacerdote. O sumo sacerdote, na verdade, naquela época, e os seus filhos eram ruins. Os filhos de Eli, a Bíblia diz que eles dormiam com as mulheres no tabernáculo, eles abusavam da oferta, tiravam a oferta das pessoas e tudo isso a Bíblia diz que Deus queria, mas Elias não fez nada sobre os seus filhos. E finalmente, Ana deu a luz a Samuel e deu Samuel para o Senhor para servir ao sumo sacerdote. Samuel era um jovenzinho e representa a nova geração que saiu da graça. Concluindo com esse versículo que diz isso. Isso sucedeu naquele dia, 1 Samuel 3, enquanto Eli estava deitado no seu lugar, o sacerdote estava deitado e os seus olhos começaram a escurecer. Ele não podia mais ver as coisas de Deus mais. Ele não podia mais buscar. Eu gosto disso. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Enquanto Samuel estava deitado, jovem, o Senhor chamou Samuel. E ele disse,
Eis-me aqui. Elias não estava cuidando do candelabro. O candelabro não estava ordenado, mas Deus viu um jovem cujos olhos estavam no Senhor, de tal forma que se alguém chamasse, ele dizia: é o Senhor. Um jovem que estava focado em Jesus, e Deus estava buscando alguém que desse a glória ao seu filho. Se você não fizer, Deus diz: eu vou encontrar outra pessoa. Antes que a lâmpada de Deus se apague, abra sua Bíblia, por favor. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Números 8. Está na página número 1, 2, 5. Você tem que ver isso, não pode ser mostrado na tela. Desculpa, você vai ter que ver. Números capítulo 8, 1 a 4, fala do candelabro e vem depois do capítulo 7. Capítulo 8 vem depois do 7. O que está no capítulo 7? Se você analisar o capítulo 7, nós não temos tempo para ler tudo. Capítulo 7, rapidamente, você vai descobrir que fala de oferta. Os líderes das 12 tribos de Israel trouxeram ofertas para o tabernáculo, para o Senhor. Cada um dos líderes trouxe, o nome foi mencionado. As tribos de onde vieram também são mencionadas. O que eles deram também é mencionado em detalhe no capítulo 7. Ok? Então, no capítulo 8, bem lá no meio, você tem o candelabro, mas depois do candelabro, versículos 5 e 6, ele falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E o capítulo 8 inteiro fala da consagração dos levitas. Igreja, olhe para mim. Bem no meio está o ensinamento do candelabro falando da haste central. Mas depois de um longo capítulo no livro de Números, fala todos os nomes, um a um daqueles que deram para o tabernáculo, o que eles deram, de que tribo eram. Então o candelabro, e depois do capítulo 8, fala da consagração dos levitas, pessoas que servem a Deus. Bem no meio está o candelabro. Por quê? O candelabro tem o seu lugar no livro de Êxodo, porque ali fala de todos os móveis do tabernáculo, fala do altar de bronze, fala do lavabo, das mesas, dos pães, e lá você encontra o seu lugar. Mas aqui parece que, quando você olha à primeira vista, está fora de lugar. Parece que é o único móvel mencionado. Por que não o altar de bronze? Por que não a arca do concerto? Por que o candelabro? Isso me diz que neste livro, inspirado por Deus, e eu vou terminar com essa colocação, todo o capítulo 7, antes do candelabro, fala do Santo dos Santos e fala sobre a oferta. Os nomes são mencionados, e as tribos, e o que eles deram. Depois vem o candelabro, a consagração dos levitas. Em outras palavras, nossa pessoa, para o serviço, nossa dádiva deve sempre ser dado sob a luz do santuário. Você está me escutando? Em outras palavras, quando você dá para o Senhor, pessoas dão por muitas razões diferentes. Pessoas que dão para serem notadas. Existem muitas razões, mas a luz do candelabro mostra o motivo real. Então, seu serviço, a consagração dos levitas, a luz do santuário, revela por que você está servindo. Você está servindo para ganho próprio? Está servindo para ser notado? Está servindo para o seu próprio bem? Ou você está servindo a haste central? A luz desse lado e a luz desse lado nesse capítulo. Isso me fala que essa Bíblia é inspirada. Porque se o homem escrevesse esse livro, não colocava o candelabro fora do seu lugar e não colocaria ali no meio. Mas agora você vê que é o lugar divino. Aleluia! Que o Senhor Jesus tem um lugar central na sua vida. Dê a Ele louvor. Aleluia! Toda a cabeça baixa, todo olho fechado nesse lugar. Amigos, se você está aqui hoje à noite,
e você não fez ainda de Jesus o seu Senhor e Salvador, eu sinto que existe uma unção especial para Deus reajustar a sua lâmpada para apontar para o centro. Antes de eu orar por aqueles que precisam de Jesus nas suas vidas, que não receberam, deixe-me convidar todo crente agora a dizer ao Senhor: Senhor, hoje eu posso ver a importância, o meu entendimento está comigo e a sabedoria que o Senhor me deu. Eu não quero terminar como Nabucodonosor, não quero terminar com a minha lâmpada virada durante a noite. Me conceda, Senhor, sua abundante graça para os meus olhos se manterem em Jesus, não somente na minha caminhada contigo, mas no meu casamento, na minha carreira, no meu ministério, nos meus estudos, nos meus relacionamentos. Conhecer e saber que a vida é isso, verdadeira realização, vida com sentido, vendo o Senhor Jesus como centro da minha vida. Deus se torna aquele que cuida de todos aqueles que colocam o seu filho em primeiro lugar. Deus vai fazer para você o que você faz para o seu filho, nunca esqueça disso. Despreze o seu filho, ele vai te desprezar. Rejeite o seu filho, ele vai te rejeitar. Honre o seu filho, ele vai te honrar. Exalte o seu filho, ele vai te exaltar. Aceite o seu filho e ele vai te aceitar. Tudo nesse mundo foi feito por ele, para ele, por ele e através dele, e será dado a ele. Nós somos parte da criação. O mundo não gira ao nosso redor. Ele gira ao redor do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ama tanto e nos faz parte do seu sonho, do seu plano, dos seus propósitos. Amigo, se você ainda não fez Jesus o seu Salvador e Senhor, queremos dar essa oportunidade. Ninguém olhando para o lado agora. Pai Celestial, eu quero teu Filho, meu Senhor Jesus Cristo, para ser meu Salvador e Senhor. Eu coloco a minha confiança nele como meu Salvador e Senhor. Ele morreu na cruz por meus pecados. Ele foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos para ser meu justificador. Como ele é, assim sou eu. Morte, juízo já estão atrás de mim agora. Eu vivo na ressurreição de Jesus. Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus. E todo o povo diga amém, amém, amém. Glória a Deus, dê a Ele louvor e glória e honra, aleluia. Levante a sua mão ao redor desse lugar. Eu quero abençoar você. Eu digo do meu coração, verdadeiramente, todos vocês são o reflexo da obra, da graça que o Senhor Jesus realizou na vida de vocês. Eu quero encorajar você, não seja desencorajado. Nada te coloque para trás ou desafie a sua fé. O amanhecer está chegando e o Senhor quer estar seguro de que nunca será amanhecer para o anoitecer, sempre do anoitecer para o amanhecer. Com Jesus. Levante a sua mão agora mesmo para uma grande bênção. O Senhor abençoe a você, a sua família, nessa semana, a bênção de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, que o Senhor te guarde, te proteja de todo mal, de todo perigo, de acidentes, de todo tipo de infecção, de toda enfermidade, de todo tipo de doença, de toda sorte de mal, toda enfermidade, que o Senhor te proteja e os teus queridos, que todo o poder das trevas e do mal sejam tirados, que Deus faça o seu rosto brilhar sobre você, seja favorável para com você, multiplique o favor de Deus na sua vida, que o Senhor levante o seu rosto
e cuide de você e da sua família com paz maravilhosa em nome de Jesus. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.